Você já pensou que o que realmente te afasta de Deus talvez não seja o que todos veem, mas o que só você esconde? Muitas pessoas associam pecado a grandes escândalos, adultério, assassinato, idolatria. Mas existem pecados que ninguém vê, silenciosos, ocultos, porém claramente expostos diante de Deus. Orgulho, inveja, mentira, omissão, murmuração e egoísmo. São esses que, por parecerem normais, passam despercebidos até mesmo entre cristãos sinceros. Mas o que é invisível aos olhos humanos pode estar envenenando sua vida espiritual por dentro, secando sua comunhão com o Espírito Santo, impedindo você de experimentar a plenitude do propósito de Deus. Jesus denunciou isso nos fariseus: por fora, aparência de santidade, por dentro, podridão. A verdadeira transformação começa no interior, onde só Deus vê. E se Ele vê, Ele também julga. O Espírito Santo não se impressiona com aparência. Ele pesa os corações. Hoje, Ele te chama para uma autoanálise urgente. O que está escondido aí dentro que ainda precisa ser confessado? Comente: Senhor, revela o que está oculto, se essa palavra falou contigo. Compartilhe com alguém que precisa desse confronto espiritual. E não esqueça, se inscreva no canal para não perder os próximos temas. Você já se perguntou quantas mentiras pequenas cabem entre você e Deus antes que sua consciência se cale completamente? A mentira é um dos pecados mais sutis e perigosos. Não precisa gritar. Ela se instala silenciosamente, disfarçada de justificativa ou de boa intenção. Um comentário alterado para evitar crítica. Uma omissão para não passar vergonha. Mas cada vez que escolhemos distorcer a verdade, abrimos uma brecha espiritual direta para o inimigo agir. Jesus foi claro: o diabo é o pai da mentira, e quem mente está cooperando com ele, mesmo sem perceber. A mentira inicia um ciclo vicioso, uma exige outra, e logo o coração se torna refém do engano. A Bíblia relata com seriedade o caso de Ananias e Safira. Uma mentira que aos olhos humanos parecia pequena, mas aos olhos de Deus foi traição. O resultado? Morte. Porque mentir é romper com a luz. Quem vive no engano já não tem autoridade espiritual. A única saída? Arrependimento sincero e o compromisso de viver na verdade, mesmo quando ela dói. Você já percebeu como o mundo atual nos treina a pensar primeiro em nós mesmos e deixar o próximo sempre para depois? Vivemos numa era onde o eu é exaltado. O sucesso pessoal, o bem-estar individual e o conforto se tornaram prioridades inegociáveis, mesmo que isso custe a compaixão. O egoísmo é um pecado silencioso, mas letal. Ele não se manifesta com escândalo, mas com indiferença. É a desculpa da falta de tempo, o olhar desviado diante da dor alheia, a omissão disfarçada de "não é meu problema". E o mais grave, isso tem sido normalizado inclusive dentro das igrejas. A Bíblia afirma que, se alguém vê seu irmão necessitado e não se compadece, o amor de Deus não está nele. O verdadeiro evangelho é mais do que culto e doutrina. É prática de amor, generosidade e empatia. Foi o amor pelo outro que levou Cristo à cruz. E é esse amor que deve mover cada cristão. O egoísmo endurece o coração, destrói relacionamentos, esfria ministérios. Ele não pode ser tratado como algo pequeno, precisa ser vencido com ações concretas. Você já sentiu uma pontada no coração ao ver alguém sendo abençoado com aquilo que você ainda está esperando? Essa sensação, muitas vezes disfarçada de comparação saudável, pode ser um alerta de que a inveja está presente, ainda que camuflada. Ela não precisa se mostrar abertamente. Às vezes surgem frases como "se eu tivesse as mesmas oportunidades" ou "por que ele e não eu?". A Bíblia nos alerta que onde há inveja, há confusão
e toda obra perversa. Isso porque a inveja corrói silenciosamente a alma, apaga a gratidão e nos afasta da alegria genuína pelas bênçãos que já recebemos. Saul, rei de Israel, perdeu sua paz, seu trono e sua conexão com Deus por permitir que a inveja por Davi dominasse seu coração. Em vez de celebrar, ele competiu. Em vez de honrar, perseguiu. Quantos hoje estão seguindo o mesmo caminho? Desejam o chamado, os frutos e a visibilidade do outro, mas sem saber o preço que foi pago. A solução? Confiar plenamente que os planos de Deus têm tempo, ritmo e medida diferentes para cada filho. Escreva nos comentários: Deus cura meu coração da comparação. Compartilhe essa mensagem com quem vive preso à comparação e à frustração. Inscreva-se no canal. Receba semanalmente mensagens que libertam e alinham sua fé. Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer: Deus conhece meu coração? Essa frase, que parece inocente, muitas vezes serve para esconder um coração rebelde. Em tempos onde a autonomia é celebrada como virtude, muitos confundem liberdade com desobediência. Eu faço do meu jeito, ninguém manda em mim. São expressões que revelam mais do que independência. Revelam uma rejeição à autoridade divina. A Bíblia compara a rebelião à feitiçaria, e isso não é exagero. Ao ignorar os princípios de Deus, estamos dizendo na prática que sabemos mais do que Ele. Foi exatamente isso que Lúcifer fez. Desejou o trono, mas desprezou a obediência. A rebeldia nem sempre grita. Às vezes, ela simplesmente escolhe não ouvir. É sutil, mas destrutiva. Quando escolhemos seguir nossos próprios caminhos, mesmo conhecendo a verdade, estamos descendo uma ladeira perigosa, como um carro sem freio. Parece liberdade, mas é uma rota de colisão espiritual. Obedecer é se proteger. E humildade não é fraqueza, é o escudo dos que querem ser guiados por Deus. Você ainda se emociona quando ouve a voz de Deus, ou apenas lembra de quando isso acontecia? A frieza espiritual não chega de repente. Ela é como um inverno lento que congela o coração, um grau por vez. Começa com uma oração adiada, depois uma leitura bíblica ignorada, um culto que não toca mais, um louvor que não comove, e quando se percebe, o fogo se apagou. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus rejeita os mornos. Não é rejeição por falta de conhecimento, mas por falta de fervor. É possível conhecer toda a doutrina e ainda assim estar completamente desconectado de Deus. A frieza espiritual é o sintoma de algo mais profundo: pecado não tratado, hábitos que resistem à mudança e um coração que se acostumou com a ausência da presença. O que antes gerava quebrantamento agora não move mais nada. E esse é um sinal de perigo, porque quando o pecado se torna normal, o espírito se entristece e sem ele a alma adoece. Mas ainda há esperança. O arrependimento reacende o altar e a busca sincera reconstrói a chama. Você já percebeu como muitos hoje seguem a Bíblia, até o ponto em que ela começa a confrontar suas vontades? A fé seletiva é uma das armadilhas espirituais mais perigosas dos nossos dias. É aquela que escolhe versículos que confortam, mas ignora os que confrontam, que se alimenta de promessas, mas rejeita mandamentos, que quer o céu, mas não quer abrir mão do pecado. É a fé do eu sigo Jesus, mas do meu jeito. Jesus nunca chamou ninguém para um evangelho parcial. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, o verdadeiro evangelho exige entrega total, renúncia verdadeira e transformação completa. Quem vive uma fé confortável, moldada pelas emoções e pelos desejos pessoais, não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo com uma capa de religiosidade. Assim como o jovem rico, muitos querem a salvação, mas não querem abrir mão daquilo que os mantém presos. E o resultado disso
é um cristianismo raso, estagnado, sem frutos e sem autoridade espiritual. É preciso acordar enquanto ainda há tempo. Você já sentiu que algo dentro de você precisava ser tratado, mesmo sem saber exatamente o que? Esse desconforto silencioso pode ser o Espírito Santo agindo. Uma das missões mais profundas e belas do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não apenas dos pecados escandalosos que todos veem, mas especialmente daqueles que guardamos no coração. Orgulho, amargura, vaidade, mágoas não resolvidas, palavras maldosas, intenções corrompidas. O Espírito Santo não acusa para envergonhar, mas revela para restaurar. Ele atua como um médico da alma, sondando feridas que já nos acostumamos a ignorar. Quando estamos sensíveis à sua voz, somos levados ao arrependimento. Isso gera cura, libertação e reconexão com o Pai. Mas quando resistimos, endurecemos o coração e perdemos a sensibilidade espiritual. É aí que o silêncio de Deus começa a ecoar dentro de nós. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa também precisa ser nossa oração diária, porque o Espírito Santo não nos revela o pecado para nos condenar, mas para nos alinhar com a santidade de Deus. Comente: Espírito Santo me convence e me cura. Compartilhe com alguém que precisa se abrir para essa revelação interior. Curta o vídeo e inscreva-se. Aqui, cada mensagem é uma visita do Espírito à alma. Você já chorou não porque foi exposto, mas porque percebeu que feriu o coração de Deus. Esse é o início do verdadeiro arrependimento. Não se trata de remorso ou culpa passageira, mas de uma transformação real e profunda que começa no coração e reflete nas atitudes. A Bíblia é clara: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O arrependimento genuíno exige coragem para reconhecer, humildade para confessar e força espiritual para abandonar. Quando o filho pródigo decidiu voltar, ele não justificou seus erros. Ele se humilhou e o pai correu ao seu encontro. Essa é a reação de Deus a todo coração quebrantado. Ele não rejeita, ele restaura. Muitos vivem aprisionados em ciclos de culpa e pecado justamente por resistirem a esse processo. Mas o céu se move quando alguém se arrepende de verdade. Há um poder sobrenatural no quebrantamento. Ele reabre os céus, restaura a comunhão e limpa a alma. Arrependimento não é vergonha, é o recomeço divino. Agora que tudo foi exposto, qual será a sua resposta? Porque diante de tudo o que Deus revelou até aqui, uma escolha precisa ser feita. Continuar alimentando os pecados socialmente aceitáveis, como orgulho, vaidade, frieza, mentira e rebeldia, ou tomar uma decisão radical: andar no caminho da santidade. Deus não está buscando perfeição humana. Ele busca entrega, sinceridade, desejo verdadeiro de ser separado do mundo para viver segundo a vontade dele. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor declara: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Isso não é uma sugestão, é um apelo eterno. A santidade não é um peso, é o lugar onde a presença de Deus habita. Quando escolhemos a santidade, escolhemos intimidade, clareza, paz e autoridade espiritual. Não há mais tempo para viver dividido entre dois senhores. Ou você se rende de vez, ou será engolido por uma fé vazia. O tempo de se posicionar é agora. Não há demais. Você continua obedecendo quando ninguém está vendo, porque é exatamente aí que mora a verdadeira santidade. Santificar-se não é apenas se abster do pecado visível, é viver com o coração totalmente rendido, mesmo no secreto.
É escolher agradar a Deus quando ninguém está por perto para aplaudir. É dizer não para o pecado, mesmo quando seria mais fácil ceder. A santidade não se limita ao que fazemos na igreja. Ela se revela no pensamento que rejeitamos, na palavra que decidimos não dizer, na tentação que resistimos sozinhos. Romanos 12 nos ensina que devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. Santidade é separação, é renúncia. Mas, acima de tudo, é prazer em estar próximo de Deus. Quem escolhe a santidade, escolhe habitar no lugar onde o Espírito Santo se move com liberdade. E esse chamado é urgente, porque Jesus voltará. E ele vem buscar uma noiva sem mancha. Suas vestes estarão limpas, ou apenas parecerão limpas por fora. Você ouviu cada verdade até aqui, e agora está nas suas mãos. Deus não te trouxe até este vídeo por acaso. Ele está te chamando para um posicionamento. Chega de viver uma fé superficial, morna, dividida. É tempo de voltar ao centro da vontade de Deus, de limpar as vestes, de deixar o pecado e abraçar a cruz, porque Jesus está voltando e ele não virá buscar uma multidão religiosa. Ele virá buscar os santos, os separados, os que perseveraram até o fim. Se hoje você sente que precisa recomeçar, renovar seu compromisso ou se entregar de verdade, faça agora essa oração comigo. Onde quer que você esteja. Senhor, Deus, eu me arrependo. Eu reconheço meus pecados, inclusive os ocultos. Me perdoa pelas vezes que escolhi o meu caminho e não o teu. Purifica minha mente, meu coração e minhas intenções. Acende em mim de novo o fogo da tua presença. Me separa para ti e me ensina a andar em santidade. Eu quero ser achado fiel no dia da tua volta. Em nome de Jesus, amém. Escreva, amém, eu recebo. Nos comentários se essa oração foi sua. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se posicionar. Se inscreva agora no canal. Aqui você é preparado para o céu.